nosso programa de hoje, o consultor Márcio Bueno. Vamos conversar sobre tecnologia impactando na vida das pessoas e nas organizações. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E essa já é a minha primeira pergunta. Qual é o impacto da tecnologia na sociedade, na vida das pessoas e nas organizações, Márcio? A gente está passando por um momento de transformação muito forte, onde a tecnologia é protagonista, não só a tecnologia, mas principalmente a tecnologia, e isso vai impactar todo tipo de negócios e pessoas, e a gente tem que ser consciente disso. Mas esse impacto já está vindo desde anos 90 para cá? Tem crescido? Sim, basicamente a tecnologia iniciou esse processo nos anos 90, sim. Porém, hoje existem muito mais tecnologias e ela é muito mais acessível. Então a gente tem a sensação de que ela é o centro de todo esse processo de transformação, né? Acelerou-se muito esse processo por conta da quantidade de tecnologia existente. Eu ouvi muito falar sobre humanização. Não existe tecnologia sem pessoas. Não tem como a gente separar. Não. Inclusive, eu comentei que a gente tem essa sensação de que a tecnologia é o centro de todo esse processo de transformação. Em realidade, não é. Na realidade, tudo começa e termina nas pessoas. A tecnologia é um meio. A gente tem que ser consciente de que a tecnologia é um meio e não um fim, né? Então, é necessário, e eu acredito que é o grande desafio das organizações hoje, unir tecnologias e pessoas. Mas assim, o que é exatamente a tecno-humanização? É isso? É a junção de pessoas com tecnologia? Exato. A tecno-humanização é uma metodologia desenvolvida para justamente conseguir unir tecnologias e pessoas e conseguir transformar empresas em organizações rentáveis e conscientes. E o que seria uma organização consciente? Boa pergunta. Uma organização consciente, na verdade, é uma organização que se preocupa, como toda organização precisa, se preocupa pela rentabilidade, é necessário ganhar dinheiro. A diferença é que ela não se preocupa em ganhar dinheiro de qualquer forma, a qualquer custo. Ela se preocupa também com o impacto social e com o impacto meioambiental, mas de verdade, não como algumas empresas tratam de mostrar. Então, é uma organização que ela tem um sistema de gestão que a gente chama de triple bottom line. Na verdade, é se preocupar pelo resultado econômico, pelo impacto social e pelo impacto meioambiental. Não usa tecnologia adoidado, ela usa de forma consciente. Sim, a tecnologia ela deve ser usada, né? A gente usa a tecnologia para transformar o modelo de negócio. Não necessariamente tecnologia digital. Existem tecnologias analógicas que também vão impactar muitos segmentos, muitos setores. Então, a gente tem que saber aplicar essa tecnologia para poder fazer essa transformação. E o que é a transformação digital? Na verdade, o mercado tem usado a terminologia de transformação digital como forma de usar tecnologias digitais para aumentar a produtividade, para reduzir custos e para fazer de forma digital o que se faz hoje manualmente, né? Essa é a ideia que o mercado tem em relação à transformação digital. A gente tem uma ideia bastante diferente em relação a isso. A transformação digital não é só usar tecnologias para fazer mais do mesmo, para fazer o mesmo que eu faço hoje manualmente. A tecnologia ela deveria ser usada para transformar os modelos de negócios de forma que a gente consiga ter empresas e pessoas trabalhando para essas empresas, construindo uma sociedade melhor. É muito diferente do fazer mais do mesmo, porque eu costumo dizer em minhas palestras, meus treinamentos, imagina a seguinte situação, você tem um carro 1000. Se você usa a transformação digital no conceito de colocar mais tecnologia para fazer mais do mesmo, eu troco um carro 1000 por um Fórmula 1. Só que se esse carro 1000 estiver indo na direção errada, com o Fórmula 1 eu vou chegar antes, ao lugar equivocado. Então antes eu tenho que pensar em qual direção eu quero ir, como deve ser o meu negócio, a minha empresa, e depois aplicar a tecnologia, não simplesmente pôr mais tecnologia para fazer mais do mesmo. Entendi. E como ficam as pequenas e médias empresas com essa transformação tecnológica toda? Porque a gente pensa, às vezes, em tecnologia em empresas maiores, indústrias, né? Mas isso também vai atingir as pequenas e médias empresas. Não tem como você ficar isento, né? Sem dúvida. Você precisa da tecnologia, nem que seja a mínima. Não existe hoje nenhuma atividade produtiva
seja pequena, média ou grande, não existe nenhuma atividade que não seja impactada e que não precise de tecnologia. Hoje a gente não consegue viver sem tecnologia. A gente não consegue ver sem o celular, né, por exemplo, né? Por exemplo. A vida resume-se no celular. Exato. Né? Então, não existe empresa que consiga sobreviver sem tecnologia. A diferença e a questão é, as pequenas e médias empresas, às vezes, podem pensar que têm menos recursos, e efetivamente talvez tenham menos recursos tecnológicos e de pessoas, porém, ela tem acesso à tecnologia para o tamanho dela, ela tem acesso, e às vezes não é tão necessário muita tecnologia, é necessária a tecnologia correta, e é necessário a tecnologia da forma, usando todos o potencial que essa empresa tem. Então é perfeitamente possível, inclusive é necessário que a pequena e média empresa pense nessa transformação e não só usando tecnologia para melhorar seus processos. A gente tem uma ideia dentro da nossa metodologia onde é necessário que essas empresas, de qualquer tamanho, observem as transformações que estão acontecendo no mercado de tecnologias que possam impactar o seu negócio. Porque, de forma positiva, obviamente. Ou negativa. Se a gente pensar o seguinte, antes as empresas competiam com outras empresas do mesmo setor. Sim. Né? E era o competidor direto, que ele olhava a concorrência direta, que fazia o mesmo que ela, tinha a mesma estrutura de empresa. Hoje, com tecnologia, os concorrentes podem vir e vêm de fora do setor, de um setor que não tem nada a ver com você. E se você não enxergar isso, por isso que a nossa visão de transformação digital não é só pôr tecnologia para fazer mais do mesmo. Eu também tenho que olhar coisas que possam impactar. Um exemplo muito antigo, mas ilustra o que eu quero transmitir. Por exemplo, antes o concorrente de uma empresa aérea era outra empresa aérea. Né? Então, quando subia o petróleo, impactava as duas, quando subia o dólar, impactava as duas, enfim. Hoje o concorrente de uma empresa aérea não é só outra empresa aérea, hoje são as videoconferências, né? Todos os softwares de videoconferência, que a gente faz videoconferência e deixa de viajar. Sim. E é uma tecnologia que vem de fora do setor aéreo, que não foi construída para isso, mas impacta. Então, de uma forma, vem para beneficiar alguns, e aí já prejudica, entre aspas, outros. Sim. Porém, não é que prejudica, força esse outro a pensar de forma diferente, abrir o leque a sair fora da caixa. Porque Correto. aí você está na zona do desconforto, né? Porque você saiu daquele de costume e te obriga a procurar outras saídas, outras oportunidades. Correto. E aí é onde a gente pode colaborar e ajudar muito essas empresas, porque a maioria das empresas não tem uma metodologia, primeiro não sabem isso, e as que sabem ou são conscientes disso, não têm a metodologia para poder encontrar essas oportunidades ou esses riscos, essas ameaças que vêm de fora do setor. E essa metodologia da tecnomanização ensina as empresas a enxergarem isso e trabalharem com isso, porque na verdade os riscos e as oportunidades não estão na tecnologia em si, e sim no impacto que a tecnologia causa. É importante entender o impacto que essas tecnologias podem provocar no negócio. E tudo é uma questão de timing. Uma empresa, se ela detectar uma determinada tecnologia que vem de fora do setor, e ela trouxer essa tecnologia, incorporar essa tecnologia dentro do portfólio dela, do produto, do serviço que ela vende, é uma grande oportunidade. Se for outra empresa que fizer isso, é uma grande ameaça. Então depende do timing de identificar isso. E como buscar mais conhecimento, Márcio, nisso, para você ficar por dentro dessa mudança, dessa transformação toda? É uma tarefa bem árdua. Porque requer isso, não é? Requer. Tanto é que a gente criou alguns serviços para ajudar a pequena e média empresa de observatório, que a gente inclusive chamou de observatório de ficar olhando o tempo todo, constantemente, porque antes as empresas, o que elas faziam? Elas faziam um planejamento estratégico formal ou informal, né? Assim, tem empresas que não faziam formalmente, mas tinha na cabeça o que queria fazer, e fazia isso uma vez ao ano e tocava o barco. Agora a gente tem que estar constantemente, semanalmente, mensalmente,
olhando tudo o que está acontecendo, porque o entorno se transforma muito rapidamente. Muito rápido, né? E se você deixar para ver isso ano que vem ou dentro de alguns anos, talvez já seja tarde. Passa o time, né? Então, constantemente. E é uma tarefa muito árdua. Então, você tem que buscar ajuda. Não só se formar, mas às vezes buscar empresas que possam fazer isso para você, porque nem sempre, principalmente Parceiros, a pequena, né? exato, parceiros, porque nem sempre as pequenas e médias empresas têm a estrutura necessária para ficar olhando isso o tempo todo, né? E como o pequeno e médio empreendedor sabe qual é a hora disso, a necessidade, ele sente na produção? O momento é já. É já. Agora é a hora. Agora é a hora, porque já estão acontecendo muitas coisas e, inevitavelmente, quando acabar o ano, muitas das empresas que estão hoje não estarão mais, outras saíram fortalecidas e outras surgirão. É muito dinâmico isso, então o momento é já, porque esse processo não é que vai acontecer. Estamos vivendo isso. Qual é o primeiro passo? O que você aconselha? Aconselho buscar uma assessoria externa, inclusive mesmo quando você tem conhecimentos, depois de adquirir esse conhecimento e ter recursos internos para fazer, é sempre importante ter uma visão externa sobre esse processo de transformação, porque essa visão externa vai te trazer uma visão não viciada pela cultura da tua empresa ou pelo teu dia a dia. Então, é buscar uma assessoria externa de um mentor de transformação, de uma empresa de consultoria especializada. E diante de tantas transformações, Márcio, onde entra a transformação da mentalidade, que é essencial, né? Exato, sem dúvida. A metodologia da tecnomanização, ela trata a parte de transformação tecnológica, de transformação de negócio e transformação de mentalidade. Porque, na verdade, não existe transformação sem você mudar o teu mindset. Qualquer coisa que se faça sem mudar a forma de pensar é simplesmente ou uma imposição ou uma evolução do que eu já faço. E as evoluções antes eram super bem-vindas, porém hoje elas continuam sendo bem-vindas, mas às vezes não são suficientes. Transformar é muito mais, às vezes, drástico e radical. E é necessário essa mudança de mentalidade para você entender que você, às vezes, é necessário, por exemplo, uma pequena empresa matar o próprio negócio e criar outro. E os empresários normalmente não estão preparados para isso, para cometer o filicídio, né? Que é matar o próprio filho, ele considera a empresa o filho dele. Sim. E isso é uma coisa muito dura. Obviamente isso não se faz do dia para a noite, isso não se faz em todos os casos e não se faz de uma forma leviana. Isso é muito sério, é todo um processo, mas esse tipo de coisa é necessário. E quando eu falo que as empresas também têm que trabalhar de forma a definir um sistema de gestão pensando nesse tripé de benefício econômico, impacto social, impacto meioambiental, também é um processo que requer uma mudança de mentalidade, porque muitos empresários me perguntam, mas por que eu tenho que pensar no meio ambiente, por que eu tenho que pensar no próximo, na sociedade? Eu, como empresa, eu tenho que gerar, eu já pago imposto e gero emprego, cumpro a minha parte. O resto é do outro, é do governo ou de quem quer que seja. A pergunta é, o que a gente está fazendo exatamente para que ela seja melhor? Porque às vezes a gente fala da sociedade como se fosse... Os outros, né? Você não algo etéreo, que está pairando. Sabe, não, somos por você, eu e você. Né? Você já começa a fazer a diferença. Exato. Né? Então, a gente construir organizações conscientes com isso. Coerentes, que se preocupem. Inclusive, essa coerência é uma coisa super difícil. É muito fácil de falar, é muito difícil de fazer, né? Eu conheço empresários que, em sua vida pessoal, amam a natureza, desfrutam da natureza, etc. Mas a atividade produtiva dele produz produtos que são nocivos à natureza. Isso não tem nada a ver que ele incumpra a regra, incumpra a lei, incumpra os regulamentos. Tem muitas empresas que têm certificações de todo tipo. Isso não tem nada a ver. Tem produtos que são permitidos pela lei, tem certificações que garantem que se cumprem regras, normas e leis, mas governança e certificações não garante ética. Exatamente.
Então, o nosso marco de atuação é a conscientização e a ética. Processos, governanças, etc., faz parte do processo, mas não é o que marca a pauta das nossas decisões. Exatamente. E para finalizar, Márcio, qual é a chave de sucesso para você? Sem dúvida, a chave do sucesso é conseguir, em todo este processo de transformação, unir tecnologias e pessoas, usar a tecnologia de forma em que a gente consiga construir uma sociedade melhor. Basicamente, é possível com o modelo da tecnomanização, e a gente acredita muito nisso e demonstra isso, que é possível coexistir um mundo fraterno e próspero. Não é necessário, não são excludentes. Então, a chave do sucesso das empresas e das pessoas são as que entendam isso e consigam aplicar isso no seu dia a dia. Basicamente, porque a gente tem que mudar a mentalidade das empresas do conceito de market share, de cota de mercado, de vender mais. As empresas no futuro que vão sobreviver são as empresas que conseguem conquistar não uma carteira do cliente, mas sim o coração do cliente. Exatamente, sensacional. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá? Esperamos você mais vezes aqui no nosso programa. Estou à disposição, só me convidar. Você gostou desse assunto? Esses e muitos outros você encontra no nosso site, assuntos relevantes para a sua empresa. Acesse lá e entre também nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.